Amigos, boa noite. Nós queremos, então, agradecer ao convite dos amigos do Centro Espírita Emmanuel para que nós possamos conversar nesse encontro um pouquinho sobre o tema São Chegados os Tempos. Esse tema que é importantíssimo para o momento em que nós vivemos, né? Muitos questionamentos, como outrora, em outras circunstâncias no nosso progresso humano, momentos graves aconteceram e nós nos perguntamos se, afinal de contas, aqueles eram os sinais dos tempos. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse capítulo 18, esse título, São Chegados os Tempos, é retirado do capítulo 18 da última obra da codificação, que é a Gênese, e ali Kardec vai fazer uma abordagem muito lúcida e muito íntegra sobre essa interpretação do que seria, afinal de contas, esses sinais dos tempos, o que eles indicam para a humanidade como um todo, mas eu diria, mais importante ainda, o que eles estão comunicando para nós, indivíduos, que somos aí partícipes atuantes desse processo. Então ele inicia a reflexão dizendo que existem duas tomadas de posição, geralmente possíveis, dentro desses sinais dos tempos, que Jesus se refere, por exemplo, lá no sermão profético, na narrativa dos evangelhos, e outras religiões também, né, outros credos religiosos, outras culturas, também trazem essa noção de que haverá uma culminância no progresso do nosso planeta, cada um interpretando a seu modo o que isso viria a significar. Fato é que na narrativa ali de Jesus, ele cita uma série de acontecimentos, uma série de fatos, que nós não vamos aprofundar aqui, porque nós vamos nos deter na análise de Kardec, mas que indicariam esse momento de culminância do nosso orbe, do nosso planeta, no sentido do bem prevalecer, no sentido dessa grande transformação para que o bem pudesse prevalecer. Então ele diz que existem duas tomadas de posição possíveis dos homens quando se debruçam sobre esse processo de interpretação a respeito dos sinais dos tempos. A primeira, ele faz referência àqueles que são os incrédulos, que acham que esses sinais dos tempos, eles são uma crença pueril e sem fundamento. Então, muitas pessoas, especialmente os materialistas, nós vamos ver essa tomada de posição de incredulidade, achando que o planeta não tem necessariamente uma destinação e de que essas coisas que se sucedem são fruto do acaso, né? São fruto aí do próprio fluxo dos acontecimentos e que não há uma ordem predeterminada para que nada se cumpra. E ele vai dizer que a segunda tomada de posição é aquela da maioria dos crentes que guardam aquela crença de que esses sinais dos tempos são acontecimentos sobrenaturais, ou seja, são acontecimentos que derrogam as leis naturais, as leis da natureza, para que se cumpra aquilo que Jesus havia predito, por exemplo, nesse sermão profético. E aí Kardec vai citar dois problemas, duas dificuldades com relação a essas duas posições. A primeira é exatamente a negação da providência divina. Porque quando nós estamos diante desses sinais dos tempos, a incredulidade nega que haja essa providência divina, portanto, nega que haja uma destinação para o nosso orbe. Essa posição, apesar de caracterizar ali uma posição muitas vezes que se autodefende como realista,
como empirista, que se fundamenta nos fatos, ela é uma posição que gera muito desespero pela falta de fé, pela própria falta de fé, e porque faz com que nós nos sintamos imersos numa espécie de caos, né? Se não há ordem, se não há providência divina, há acaso, a sorte. Então, o sofrimento que nos atinge seria uma espécie de má sorte, de acaso, ou qualquer outro movimento desse que não faça referência a uma ordenação natural dos fenômenos. E o problema da segunda posição, que é aquela da maioria dos crentes, é exatamente o problema do cumprimento, do descumprimento das leis naturais que o próprio Deus havia estatuído e que no momento em que os tempos se realizam, essas leis são revogadas e aí o sobrenatural age, então, e a gente teria fenômenos aí que estão à parte, por exemplo, de uma ordenação natural das coisas. Então, Kardec vai fazendo uso dos princípios espíritas, principalmente da parte terceira do Livro dos Espíritos, que faz referência às leis morais. Ele vai nos mostrar que esse movimento de transformação do orbe, ele está inserido em leis naturais, a qual são as mesmas leis morais, e uma dessas leis é a lei de progresso, que fala de um movimento compulsório de progresso para todos os seres, para toda a criação, não só para o nosso orbe, que nos levaria, que nos empurraria aí para o progresso na nossa destinação final, que é a felicidade. Então, a grande novidade que o Espiritismo vai trazer para a interpretação desses sinais dos tempos, que nós olhamos ao nosso redor e procuramos compreender, é essa de que ele não significa nem uma negação da providência, mas ele também não significa algo de sobrenatural. Os sinais dos tempos estão marcados no nosso processo de progresso da humanidade para que se realizem e, portanto, eles fazem referência a uma vontade divina que não é uma vontade caprichosa, que simplesmente acordaria em algum dia e resolveria exterminar a humanidade e todos aqueles que porventura não tivessem aí alcançado a perfeição. Esse movimento de progresso do nosso orbe e dos indivíduos que nele estão habitados, eles obedecem a uma vontade divina, que é uma vontade que está em consonância com as suas próprias leis. Então, há tempo para tudo. Há movimentos de avanço respeitando o livre-arbítrio humano que, quando se nega a caminhar diante da lei de progresso, já que ela é uma lei, esses indivíduos que porventura possamos nos negar a acompanhar esse progresso, somos então convidados a compulsoriamente aderirmos a ele. Então, a lei de progresso, para quem quiser dar uma conferida depois, ela está lá na parte terceira, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala então sobre esse movimento de progresso da civilização, progresso da legislação humana, participação do espiritismo no progresso. É lá que os espíritos vão nos ensinar que o progresso moral, ele decorre do intelectual, porque ele nos ajuda a diferenciar o bem do mal, e outras informações que são importantíssimas para que nós possamos compreender o que se sucede no nosso orbe nesse momento. Então, a lei de progresso, ela vai nos dizer também que o homem, como eu citei agora, ele progride intelectualmente e progride moralmente. E o nosso orbe também está sujeito a um conjunto de transformações que o qualificam para que ele possa ir tendo uma natureza cada vez mais sutil, uma matéria cada vez mais sutil. Nós vamos refinando as nossas estruturas por meio desse avanço da própria natureza
da matéria, do elemento material, mas vamos também, enquanto seres inteligentes, progredindo em inteligência, em intelecto e em moralidade. E é aí que, na análise que Kardec faz do tema São Chegados os Tempos, é que há uma novidade muito grande na abordagem espírita. Porque além de dizer que nós estamos todos subordinados a essa lei de progresso, portanto, nós podemos ficar tranquilos, porque não há acaso, não há derrogação das leis naturais, tudo isso estava adredemente programado dentro das leis divinas. Kardec vai dizer que um dos sinais dos tempos é que até então nós temos realizado, enquanto civilização, um grande progresso intelectual, mas temos deixado muito a desejar no que diz respeito ao nosso progresso moral. E aí ele vai dizer que nos resta ainda um grande passo a ser dado, que é exatamente o bem-estar moral. Essa expressão ela é muito importante porque nós fazemos referência ao bem-estar material como algo que nós buscamos intensamente, né? Boa parte da nossa vida, enquanto indivíduos e enquanto civilização, é dedicada para que nós possamos alcançar o progresso moral e tudo, o progresso material, desculpa, e tudo aquilo que dele é advindo para o nosso conforto. Então, quando nós olhamos, por exemplo, no nosso passado civilizatório, a qualidade das nossas estruturas de saneamento, a qualidade dos transportes, a qualidade das ferramentas de comunicação, como essa que nós estamos usando agora, nós vamos ver que, de fato, o homem progrediu muito material e intelectualmente. Mas quando nós vemos a quantidade de dores que se assomam nesses tempos, nesses dias, a quantidade de suicídios, a quantidade de desavenças, nós vamos entendendo que o homem está em débito diante da lei divina no quesito do bem-estar moral. Todos nós podemos ter grandes conquistas materiais, mas isso não resolverá os nossos problemas íntimos. É por isso que nós temos uma civilização, incluindo aquelas mais avançadas, os países de primeiro mundo, em que há uma distribuição da riqueza o mais próximo possível ali da perfeição, mas esses mesmos países apresentam altos índices de suicídio, de desgosto pela vida, como vão dizer os espíritos, que tem como uma das causas a ociosidade, né? Tudo aquilo que nos é dado em excesso pode gerar ociosidade e a falta de fé. Então, meus amigos, quando nós olhamos para esse contexto de coisas que nos sucedem, o convite que Kardec nos faz é que nós não nos detenhamos em aspectos físicos ou aspectos materiais. Se há algo que tanto no sermão profético de Jesus quanto na análise de Kardec salta aos nossos olhos, é essa preocupação com o nosso bem-estar moral. E aí nós vamos entendendo que todos esses movimentos graves que estão acontecendo no nosso planeta, eles nos instigam para uma reflexão de cunho moral. Não são movimentos que geram grandes cataclismas físicos mais, porque a Terra já passou esse período de acomodação, vai dizer Kardec, das suas estruturas geológicas. Aqui e acolá a gente ainda vê alguns movimentos acontecendo, mas os grandes impulsos que Deus envia e continuará enviando para que o homem possa evoluir, dizem respeito a impulsos que vão despertar a nossa reflexão para o lado do nosso bem-estar moral, com o qual nós estamos em falta. Então, Kardec prossegue na análise dizendo que o homem não pode conseguir esse progresso moral
nesses tempos que são chegados, nem com as nossas crenças antigas, nem com as nossas instituições que são fundamentadas em orgulho e egoísmo. E o que é o orgulho e egoísmo? Fica muito patente para nós vermos que, de fato, a análise de Kardec tem muita pertinência, porque, mesmo com todos esses progressos morais, a maioria de nós, habitantes do planeta, ainda vivemos num padrão de culto à nossa própria personalidade e do atendimento única e exclusivamente das nossas necessidades. Então, só para nós refletirmos, um pouco antes da chegada do Covid-19, o planeta passava por um momento de separativismo, né? O planeta entra nesse movimento, então, de fechamento de fronteiras. Parece que há uma exacerbação do egoísmo. Cada país se fechando em si, os indivíduos defendendo arduamente os seus próprios interesses. E o vírus, ele vem nos convidar a essa reflexão. E aí você diz, mas Marcelo, o vírus nos separou mais ainda, porque hoje nós não saímos de casa, não viajamos. Se é fato que o vírus nos separou mais ainda, não é menos verdade que para sairmos da crise em que ele nos colocou, nós precisaremos efetivamente nos unirmos. Não caberá mais, depois dessa crise que nós estamos vivendo, um discurso de egoísmo, um discurso de esquecimento daqueles que estão abaixo da linha de desenvolvimento, porque nós vamos entendendo que aquilo que afeta a um, afeta a todos. Então, Deus, nesses dias, ele vai enviar impulsos, para usar uma linguagem ali de Paulo, do apóstolo Paulo, ele vai enviar aguilhões para que o homem possa refletir se as suas instituições estão atendendo aos interesses do bem-estar moral do orbe. Se as suas crenças estão efetivamente conseguindo responder o que se passa no nosso planeta. E nós vamos vendo que, para a maioria, há uma escassez de sentido. Mesmo aqueles que, porventura, possam ter uma crença religiosa, muitas vezes essa crença não consegue trazer uma base de sustentação. E aí nós temos o crescimento das ansiedades, especialmente nesse contexto, o crescimento das depressões, que significam essa ausência de bem-estar moral que Kardec está colocando aqui. Então, tudo aquilo que se suceder daqui em diante, nós podemos entender, depreender daquilo que Kardec está falando, se sucederá para que o homem possa direcionar o seu olhar para o seu bem-estar moral, para aquilo que efetivamente vai produzir um progresso moral e conseguir efetivar as propostas que a humanidade já havia ensaiado ali na Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e, principalmente, fraternidade. Porque a fraternidade, ela não se impõe. Se eu posso fazer tratados internacionais de comércio ou de ajuda mútua, eu não posso obrigar os povos a serem fraternos entre si. Deus, portanto, ele envia impulsos, ele envia provocações, situações provocativas para que o próprio homem possa, fazendo uma autorreflexão, avaliar se as suas instituições estão atendendo às suas reais demandas, até porque muitas vezes a humanidade nem se apercebeu ainda do que é a sua real demanda. Então, nesse passo, Kardec vai nos falar que essa mudança tão radical, ela não pode realizar-se sem grandes comoções. Essa mudança radical que nos vai fazer alcançar o bem-estar moral, ela não se daria sem grandes comoções. Só que essas grandes comoções, diz ele,
não são físicas, são luta de ideias. Essas palavras, meus amigos, são palavras de Kardec, são luta de ideias. E ele prossegue: é, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então, essas palavras são de uma beleza muito grande, porque nós vemos que diante do vírus, por exemplo, que é o grande aguilhão que nós recebemos hoje para fazer essas reflexões, as pessoas, ao invés de voltarem-se para refletir sobre soluções que atendam à necessidade de todos, elas se debatem ainda mais em propostas políticas, em propostas sociais, em propostas culturais. Então, tudo isso é muito consentâneo com o que Kardec, o quadro que Kardec está desenhando aqui, em consonância com o ensinamento dos espíritos, de que quando Jesus faz referência ao sermão profético, que é um sermão cheio de simbolismo, também o que a gente retira dali desse grande simbolismo é principalmente essa luta de ideias. Então, em todos os lugares do globo se aumentam hoje, se exacerbam as contrariedades ideológicas, as contrariedades religiosas, as contrariedades políticas, que são fruto desse processo natural que a humanidade passa, para que nós possamos rever as nossas instituições, rever as nossas crenças e chegarmos numa posição que seja uma posição mais aproximada daquilo que a lei de justiça, amor e caridade, que é também uma lei moral, propõe como caminho para a nossa felicidade. Então, o fim do mundo não é o fim do mundo físico. O fim do velho mundo é o fim desse velho mundo de ideias ultrapassadas, de comportamentos morais que não caberão mais nesse orbe novo. Agora, é importante nós refletirmos que esse grande processo de passagem, ele não se dá de forma brusca. Ele pode sofrer impulsos que vêm da parte da divindade, provocações como essa das grandes doenças, mas ele não dá saltos. A imagem que nós podemos nos utilizar, talvez muito apropriada para que a gente possa entender esse grande movimento, é a imagem das estações. Então é muito difícil você demarcar uma fronteira nítida entre, por exemplo, inverno e primavera. Inverno e primavera. É muito difícil a gente estabelecer um corte limpo. A gente vê que em alguns momentos essas estações elas se misturam e nós temos característica das duas acontecendo. O processo de execução daquilo que Jesus fala no sermão profético e em outras partes dos evangelhos, e o processo em que esses tempos se realizam, eles levam muitos séculos, muitas vezes, eles levam muitas décadas, as fases desses processos levam décadas, e essas fases correspondem a movimentos maiores. Então, é por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Marcos que quanto ao dia e à hora em que essas coisas se sucederão, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, se referindo a ele e qualquer de nós, criatura, mas somente o Pai. Então, não adianta a gente ficar angustiado querendo saber, afinal de contas, qual é o dia exato. Até porque, vejam só que curioso, imaginem para as pessoas do tempo da epidemia da peste negra, se aquilo não significava o fim dos tempos.
que foi uma peste que matou ali 1/3 quase da população da Europa. Se eles não tinham muito mais motivos para acreditar que aquilo não era o final dos tempos. E o que sucedeu após a peste negra foi o movimento do Renascimento, do Iluminismo, que nos deixou grandes legados de progresso intelectual e de progresso moral também, porque dali a gente vai ter a Revolução Francesa e vamos mudar as bases do nosso orbe. E durante ali o acontecimento, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, das duas grandes guerras, que foram momentos também que talvez a humanidade tenha olhado e tenha pensado, são o fim dos tempos. O que se sucedeu depois foram grandes avanços na área dos direitos humanos, na área dos direitos internacionais, dos grandes acordos internacionais em torno do pacifismo, né? A gente tem ali a formação das Nações Unidas. Então, por várias vezes, o nosso orbe já viveu momentos graves e todos esses momentos concorreram para que o orbe possa alcançar a sua destinação, que é ser um mundo feliz. Hoje, dizem os espíritos, nós temos um planeta de provas e expiações. Um planeta onde o sofrimento ele predomina, o mal ainda predomina, mas esses tempos a que Jesus faz referência é essa transição para o momento em que o bem vai operar. E como é que isso se dá? Isso se dá mediante encarnação de espíritos que já têm um avanço intelecto-moral maior, que vem nos mostrar caminhos e que vão renovando a população do planeta e vão trazendo novos ares de reflexão e de progresso para o nosso orbe. Paulatinamente, aqueles espíritos mais rebeldes que se decidem em permanecer no mal, eles são transferidos para orbes que são também orbes de provas e expiações, porque, afinal de contas, a Terra tem um tempo para alcançar essa marca, essa transformação, e ela não pode ficar refém da vontade de alguns indivíduos que estão muito gostosamente acostumados ao materialismo, ao individualismo, ao egoísmo. Então, esse grande processo de transição, não é possível identificar nele uma data específica. O próprio Jesus nos diz. E Kardec, interpretando essa afirmação de Jesus, vai desenhar esse quadro, então, de transformações maiores, em aspectos maiores, em janelas maiores, pequenas transformações que vão se sucedendo para que o planeta possa alcançar aí a elevação da categoria de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, aonde o bem começa a predominar e nós teremos aí uma reforma das instituições e vamos começar a buscar efetivamente, nos afastando do materialismo individualista, essa mudança do paradigma egoísta orgulhoso para o paradigma coletivo, para o paradigma onde nós pensamos também no próximo e não somente nas nossas próprias necessidades. Então, buscando aqui mais uma fala de Jesus sobre esse período, ele vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20 a 22, fazendo referência ao que nós sentiríamos nesses grandes processos de transformação. Ele diz: em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Então é muito natural que nessa grande passagem dos tempos, aqueles que efetivamente estão buscando novos padrões sejam olhados pelo mundo como derrotados,
como aqueles que não se encaixam na sociedade competitiva que nós temos, são aqueles que não aderem aos grandes conchavos políticos ou de qualquer outra natureza que porventura viessem a prejudicar o ganho das coletividades. Então, nesse sentido, Jesus está alertando que aqueles que efetivamente quiséssemos aderir a esse movimento, iríamos passar por momentos de muita dificuldade. Mas ele vai explicar o porquê que isso se sucederá com aqueles que estarão acompanhando esse movimento de progresso. E aí ele constrói uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do parto. Então ele diz assim: uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas, depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. E aí ele comenta a sua própria metáfora. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Então, essa fala de Jesus é uma fala belíssima para a chegada dos tempos, porque ela nos consola dizendo que nem todos aqueles que estão aparentemente felizes estão entendendo o que está se passando. Nem todos aqueles que estão nas posições de destaque ou nas posições de conforto estão entendendo o que está se sucedendo. Não que ocupar essas posições possa ser um mal em si, mas que os indivíduos que estaríamos encarnados nessa janela de transformação sentiríamos muitas angústias. Por que nós sentiríamos essas angústias? Porque cada um de nós, passando por esse grande processo de transformação interior, nos veríamos então convidados a dar à luz a um novo ser dentro de nós mesmos. É como se nós estivéssemos grávidos do homem novo, que Jesus quer que nós sejamos capazes de gerar, transformando os nossos vícios em virtudes. E aí ele diz que a mulher, depois que passa por essa dor do parto, ela nem lembra do que aconteceu, porque a alegria que ela encontra diante dos resultados do seu esforço é tão grande que muitas vezes ela pensa em ter mais 2, 3 filhos. Então, mesmo se sucede com o Espírito, ele diz, Jesus afirma, que nos encontraria felizes depois que nós alcançássemos essa condição, que é consentânea com o avanço do orbe, diante desses tempos que são chegados. Ele nos encontraria felizes desde que nós fôssemos capazes de fazer passar por esse grande parto do homem novo, que vai transmutando a sua essência, que vai se espiritualizando. Então, por tudo isso, meus amigos, não há que haver da nossa parte nenhum tipo de medo, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de ansiedade, porque nós sabemos, a partir da leitura espírita, do que os espíritos vêm nos ensinar, que há uma ordem presidindo esses acontecimentos. Não há sorte naqueles que desencarnam e naqueles que reencarnam. É claro que nós podemos, diante de atitudes imprudentes, alterar uma programação e desencarnarmos antes do tempo. Mas, se nós efetivamente estamos tomando as precauções, não só nessa circunstância pandêmica, mas de outros movimentos globais que estão acontecendo, aquilo que nos sucede, que desafia a nossa tranquilidade, desde que não parta da nossa imprudência,
são convites da divindade para que nós possamos alcançar esse bem-estar moral. São as dores do parto, em que o homem velho vai ficando para trás e o homem novo vai tentando aí assumir a dianteira diante dos nossos comportamentos. Então, é muito patente nós enxergarmos que, coletivamente falando, há uma angústia maior, né? O planeta, apesar de ter passado por vários movimentos transformadores anteriormente, esses dias, como Kardec diz, são dias em que as angústias não se dão somente por conta dos acontecimentos exteriores. Nunca o homem sentiu tanta necessidade de respostas, tanta necessidade de consolo, nunca o homem se viu tão às voltas com angústias, com ansiedades diante do contexto em que está inserido. Nós podemos entender que isso é uma espécie de intuição de que não há mais tanto tempo assim para nós estarmos adiando os convites que Deus tem nos feito para progredir diante da chegada dos tempos. Porque se os tempos se realizam em grandes janelas de oportunidade, essa janela da passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela está se encerrando, ela vai ter um fim e vamos começar outro ciclo, mas essa janela, ela tem um limite de tempo. E esse limite de tempo, ele é estabelecido para cada individualidade, num cálculo, numa percepção que só a divindade é capaz de fazer. A gente não pode olhar para o outro e pensar se ele está indo bem ou não. Nós precisamos entender que só Deus é capaz de avaliar os progressos e os esforços que os indivíduos fazem e, a partir daí, fazer esse julgamento que nós mesmos fazemos, né, perante a nossa própria consciência, porque nós vivemos sob a égide de uma lei de causa e efeito, mas só Deus é capaz de sondar as criaturas e estabelecer aí esse limite de oportunidades nesse orbe, para que, se for o caso, a gente possa recomeçar a marcha em outros orbes que estarão adequados à nossa má vontade para caminhar. Mas essa angústia que nós vemos nesses dias, ela é fruto dessa intuição que a criatura encarnada traz de que as dificuldades da sua vida, o seu contexto familiar, o seu contexto profissional, as doenças que nos alcançam, nós não podemos mais fugir, nós não podemos efetivamente mais adiar. É preciso aceitar a dor do parto, como diz Jesus, para que nós possamos avançar com o planeta, porque os tempos são chegados para o nosso orbe, mas isso significa dizer que eles também são chegados para todos nós indivíduos. E nós podemos acelerar o processo de progresso ou retardar esse processo de progresso. Então, o convite que nós fazemos na noite de hoje é para que nós possamos, diante desses tempos que são chegados, olharmos com muita atenção ao nosso redor. Vamos aguçar a nossa percepção do que esses acontecimentos estão significando para a nossa transformação interior. Não vamos nos perder nas correrias que muitas vezes nos tiram a atenção do movimento que nós precisamos fazer para dentro. É preciso mergulhar para dentro e nos perguntarmos se nós efetivamente vamos aderir a esse novo padrão, que é um padrão de cooperação, não é um padrão de competição, e de que mesmo aos olhos do mundo isso possa significar derrota, o cristão, o espírita,
sabe que interiormente ele avança para a sua melhoria. É preciso que nós identifiquemos os sinais dos tempos em nós. Quais são os sinais dos tempos em mim? O que esse contexto planetário está provocando em mim interiormente? Porque nós não podemos mais efetivamente nos evadirmos das lutas que precisamos vivenciar para que sejamos capazes de progredir com a destinação do nosso orbe. Então, é possível dizer nesse passo que para todos nós são chegados os tempos de amarmos. Não dá mais para a gente se perder em pequenezas, em miudezas de convivência, de interesses, que muitas vezes significam para nós o atraso em muitas encarnações. Às vezes, uma decisão que nós tomamos precipitadamente significa o retardamento do nosso avanço em várias reencarnações. Então, esse tempo que é chegado para o planeta, para que ele possa alcançar o que Kardec e os espíritos chamam de bem-estar moral, ele também acontece interiormente dentro de nós. E nós precisamos estar vigilantes para identificar os convites que a vida nos faz. Os convites ou as convocações, porque estarmos, por exemplo, confinados com a nossa família dentro de casa é uma convocação para que a gente possa olhar para as demandas que estão surgindo interiormente a partir dessa convocação de confinamento e vermos quais são os recursos que nós temos para lidar com esses desafios. Porque a crise, diz o benfeitor espiritual Emmanuel, ela avalia como andam os nossos recursos, ela avalia como andam as nossas competências morais, as nossas virtudes. Então, são chegados os tempos para todos nós. E aí, fazendo essa viagem interior, nós seremos capazes de, passando por essa dor do parto, gerar esse novo homem que se curva à vontade de Deus, que aceita os seus convites e que por isso caminha em perfeita consonância com o ritmo do planeta e vai aprendendo e vai colaborando com a sua coletividade e vai sendo um exemplo diferente para que os outros possam olhar, ainda que num contexto pequeno, e se aperceberem de que o que falta a gente caminhar agora é o bem-estar, é no sentido do bem-estar moral. Então vamos olhar para nós e fazermos a pergunta: como anda o meu bem-estar moral? Eu tenho sentido tranquilidade a despeito das dificuldades exteriores que tenho me alcançado? Eu tenho tido recursos do coração para lidar com os desafios que as circunstâncias têm me imposto? Cada um de nós é acionado em setores diferentes nesse momento. Para alguns é o desemprego, para outros é a convivência familiar, para outros é a doença, para outros é a solidão. Então, esse bem-estar moral, ele faz sentido para mim nesse momento, ou eu ainda me projeto, às vezes com revolta, para tentar resolver as coisas exteriormente, como quem abre mão de dar o grande passo que pode dar quando são chegados os tempos. O convite, então, é que são chegados, como nós falamos agora há pouco, são chegados os tempos de amar. Não percamos essa janela de oportunidade. Essa encarnação, para cada um de nós, ela é muito particularmente valiosa. É uma honra podermos estar encarnados nesse momento, podermos provar o nosso real desejo de dar vez a esse homem novo, que é o homem que se afina com os padrões que Jesus veio nos demonstrar.
Então é esse o nosso convite, o nosso desejo de que o Espiritismo possa então trazer essa calma pelo entendimento de que há leis que regem esses movimentos, a vontade de Deus não é caprichosa, é uma vontade sábia, é uma vontade amorosa e justa, e de que esses tempos que são chegados significam para nós, coletivamente, a grande oportunidade de alcançarmos o bem-estar moral e individualmente os tempos de amarmos efetivamente. Muito obrigado pelo convite aos amigos do Emmanuel mais uma vez e que Jesus nos abençoe.